Começa agora Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação em receber aqui em nosso estúdio o nosso associado Douglas Estevam. Muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Elmair. Prazer é meu. Douglas, o intuito do nosso programa Conexão com Valores é permitir que os nossos associados, inicialmente, tenham a oportunidade de dar um testemunho aqui para a sociedade civil carioca, contando um pouco da história das suas vidas, dos valores que vocês trouxeram de casa e mesmo as conexões que permitem que vocês hoje sejam uma representatividade efetiva dentro do ecossistema de negócio onde vocês atuam. Então, a pergunta que a gente te faz é que você possa contar para o público ouvinte um pouco do menino Douglas, na sua casa, na sua vida, infância, juventude, esses valores que você trouxe até o momento do seu olhar pela profissão. Que maravilha, Elmair. O menino Douglas é filho de Iracema e de Clésio e neto de Georgina e Josefina. Cresci na Pavuna, subúrbio carioca, e a minha formação católica deve-se ao colégio, onde entrei no CA, chama-se Colégio Santa Maria, em São João de Meriti. Lá estudei do CA até a 8ª série, lá eu aprendi, os primeiros princípios da religião católica. Na minha infância joguei muita bola na rua, tinha muitos colegas, pique-esconde, sempre fui uma criança muito divertida, traquinas, muito agitada, sempre muito curioso também. E meus pais, minha família também como um todo, meus tios, primos, sempre me ensinaram muito a estudar, a ler, a pesquisar. Então isso foi fundamental para que eu tivesse essa cabeça um pouco mais intelectual para poder entender o mundo e a realidade ao meu redor. Que beleza, Douglas. E dentre os quase 150 associados que hoje nós temos em nossa Uniapac, a ADCE Rio e a ADCE Jovem Rio, muitos brincam conosco que tem advogado para chuchu, A gente deve ter uns 30% a 40%, e você é um desses expoentes aí que são faróis, sempre iluminando com boas ideias esse nosso movimento de animação da nossa associação. E esse menino Douglas, ele descobriu essa verve por direito em que momento? Isso foi muito mais tarde. Quando eu terminei meu ensino fundamental, eu fui estudar ensino médio no Cefet, fiz no colégio técnico, eu sou mecânico inclusive. E quando eu concluí meu ensino médio, eu estava com muita dúvida, porque embora eu fosse muito bom em química, física, matemática, também sempre adorei estudar filosofia, história, sociologia, então eu fiquei numa faca de dois gumes, se eu ia seguir ou pela engenharia ou seguiria uma carreira mais de humanas. Aí meu pai, vendo, como eu trabalhava, ele começou a me orientar a fazer direito. Fiz vestibular e fui para o UERJ, onde lá me formei, me tornei mestre. E foi no direito que eu realmente me converti, Na faculdade de direito da UERJ, eu estava pensando sobre filosofia do direito, E dentre os teóricos que a gente começa a ler, estudar, pesquisar, o principal é Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Aí quando eu abri lá a Suma Teológica, comecei a ler, eu falei, caramba, isso aqui faz muito sentido, A filosofia mesmo, a parte de teologia natural. E eu comecei a prestar mais a fundo, e aí que de fato eu me tornei católico como eu sou, durante a faculdade. Embora tenha recebido desde criança os princípios, mas a conversão do coração foi durante minha maioridade já. E a gente percebe que talvez você tenha nascido para isso. Num encontro recente que a Uniapac ADCE Rio promoveu junto à Pontifícia Universidade Católica sobre a questão da segurança jurídica no Rio de Janeiro, percebi que essa questão da retórica, o seu gestual, a forma de falar, realmente é para quem nasceu para estar em cima de um púlpito. E Douglas, a gente nesse ambiente associativista, a gente está sempre nos eventos, mas essa oportunidade da gente estar aqui na rádio dando testemunho, a gente percebe que muitas vezes esses nossos amigos que são próximos na associação se soltam contando nuances da sua história pessoal
E você é um cara muito engajado do ponto de vista das conexões, sendo conselheiro em diversas associações de classe aqui do Rio de Janeiro. Conta um pouco para a gente esse movimento natural de, na profissão, você dar testemunho pelo bem comum. Maravilha. Bom, Maí, eu sou uma pessoa muito espontânea e associativa, né? Eu gosto de fazer amizades. Isso é uma coisa natural minha. Eu simplesmente sento numa cadeira, começo a conversar e faço amizades assim naturalmente. Atualmente sou subprocurador consultivo do CREA-RJ e também sou professor de algumas instituições públicas. Procuradoria-Geral do Estado, do município, Defensoria Pública. E naturalmente também faço parte da UJUCARS, que é a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, que é um órgão, braço direito associado ao cardeal Dom Arani Tempesta e tem como função principal de orientar e assessorar a arquidiocese nas questões jurídicas contemporâneas. Então, meu ciclo de amizade se a esse redor, né? A área do direito, catolicismo e também meus interesses, né? Às vezes sobre história, geografia e assim por diante. E Douglas, você atua num escritório específico de direito ou a dedicação é pelas instituições? A minha dedicação principal é ao CREA-RJ, do qual sou empregado público, mas também sou consultor na área de saneamento básico. Meu mestrado na UERJ foi em Direito da Cidade e lá eu pesquisei sobre a concessão que houve aqui no Rio de Janeiro há alguns anos. SEDAI? Isso, então eu sou especialista no assunto hoje, no âmbito do direito. Sim. E posso fazer uma pergunta em relação a esse estudo que você fez sobre a concessão da SEDAI. Se vislumbrava essa possibilidade do favorecimento ao Estado da forma que o Rio de Janeiro foi privilegiado com isso, e sobre essa rapidez com que o governo gastou esses recursos que foram providos para a função social. E o que você comenta sobre esse olhar anterior desse movimento? A grande questão, Elmair, é que com a legislação recente, que foi alterada em 2020, havia uma preocupação enorme de se levar água e esgoto às pessoas que hoje não têm esse tipo de serviço público básico, essencial. E para essa meta ser alcançada, e como o orçamento do Estado é uma coisa muito restrita, buscou-se parcerias com a iniciativa privada. Então, por isso foi feita uma concessão. É um serviço do Estado que nós delegamos temporariamente a um parceiro privado para que ele possa prestá-lo de maneira tão rápida quanto se quer a ser dada à população como um todo. Acontece que se a legislação não cria amarras, né, para criar obrigações ao Estado, a verba que entra fica solta e pode ser o que se quiser, no fim das contas, né? Ou seja, até hoje entra dinheiro na conta do Estado dos municípios, sendo que como a lei federal não estipulou nenhuma vinculação dessa verba a alguma destinação específica, pode ser o que se quiser com essa verba, infelizmente. Eu, em 2022, tive a oportunidade de ser candidato a deputado e, com isso, permitiu que a gente pudesse acessar lugares que normalmente a gente passa por fora, né? E na Baixada Fluminense a gente percebe que essa possibilidade de um atendimento digno em relação à água e esgoto ainda está muito longe de se alcançar um objetivo, né? São João de Meriti, que você fez menção aí, a gente, quando entra pelos meandros quase rurais ainda que a gente percebe naquela paisagem, que tem muito ainda para poder caminhar, para poder ser considerado um ambiente urbano, tem muita coisa que ser feita, né? E, Douglas, nesses nossos eventos que a gente faz da Uniapac e a DCE Rio, já permite que você tenha um olhar sobre esse movimento que nós desenvolvemos de fazer um amalgamento junto a demais instituições para que a gente promova ações do bem comum. Externa um pouquinho para o nosso público ouvinte esse seu olhar sobre a atuação da DCE Rio. Maravilha, Maia. Bom, isso é um ensinamento tanto popular quanto também bíblico, né? Ninguém é feliz sozinho, né? Então, para nós podermos nos salvarmos, nós temos que sempre estar unidos, né? Em comunidade, em fraternidade, em associações. Então, a DCE tem essa finalidade, né? No fim das contas, de nós congregarmos pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo intento e buscar, no fim das contas, um fim
em comum. Então a DCE hoje ela participa da sociedade brasileira, carioca, com esse peso, trazendo pessoas que tenham certa influência e renome na sua profissão e que possam trazer dentro desse círculo de amizades pessoas também para poder auxiliar, contribuir com a nossa finalidade comum. Então a DCE tem essa missão, né, belíssima. Ela foi recentemente reavivada e está trabalhando agora a ferro e fogo, graças a Deus. E a Uniapac, a DCE, como um todo no Brasil, e especificamente a DCE Rio aqui no estado do Rio de Janeiro, Douglas, ela não é vinculada à Arquidiocese, mas existe todo um relacionamento fraterno ao ponto do nosso programa Conexão com Valores estar sendo hoje gravado aqui na Catedral FM, que pertence à rede de comunicação social da Arquidiocese, e essas correlações com as pastorais da Arquidiocese, nós ficaríamos muito satisfeitos se você pudesse ser o interlocutor junto à pastoral dos juristas católicos para ver como que a gente pode caminhar juntos. Hoje, um pouco antes de nós iniciarmos o programa, falamos dessa questão aí da pastoral carcerária, que vocês também atuam em relação a isso, para ver se a gente consegue desenvolver projetos em comum. E para o nosso público ouvinte, pediria que você fizesse um convite aí ao seu networking, aos advogados, seus amigos pessoais, os professores da UERJ, para que eles pudessem dar uma olhada nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é ADCE Rio, o nosso Facebook ADCERJ, e os que se interessarem possam fazer contatos conosco no privado, no intuito de também juntar as nossas fileiras, porque quando o nosso testemunho é a evangelização no ambiente do trabalho, a gente não visa somente agregar os grandes empresários, os médios, os pequenos são também bem-vindos, bem como gestores de empresas públicas. Nós temos um chavão que diz o seguinte: se você é do bem e faz bem feito ao que você se dedica, você é muito bem-vindo aqui na DCE Rio. Mamãe, portanto, convido aqui aos amigos, telespectadores, ouvintes, para que nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e possam participar dos eventos que nós fazemos diversificados no Rio de Janeiro inteiro, e possam também compartilhar conosco a alegria de poder estar trabalhando juntos em prol do bem comum. E o nosso programa, Douglas, ele é uma provocação, né? Ele tem 17 minutos de duração, parece pouco tempo, mas como que a gente fala muita coisa aqui, então ele vai se findando, e nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, a presença aqui conosco, e Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima. Maravilha, muito obrigado. Você acabou de ouvir Conexão com Valores.